Olá, irmãos, tudo bem? Irmãos, vamos continuar o nosso estudo. Paramos ontem no capítulo 13 de Levítico. Hoje vamos ler o capítulo 14. Esse capítulo 14, ele tem 57 versículos. É também um capítulo meio grandinho. Mas a gente vamos fazer essa leitura junto com vocês e vamos explicar conforme o Espírito Santo vai conduzindo, né, essa conversa nossa aqui. Deixa eu só falar uma coisa com vocês. Hoje eu acordei não com intenção de fazer este vídeo. Eu falei, hoje é sábado, vou tirar pra mim. Mas aí depois eu pensei, não, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Vamos lá fazer a vontade do meu Pai. Vamos matar, como fala assim, vamos matar esse leão logo, tem que fazer. A gente fica mais tranquilo, né, diante de Deus. Porque nós temos que fazer, mesmo quando... Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você não quer fazer algo. Você tá de preguiça. Igual hoje eu acordei preguiçosa, falar a verdade. Hoje foi o dia que eu acordei meio preguiçosa, meio vontade de ficar na minha, de não querer falar com ninguém. Mas eu lembrei, não, o mundo continua. Eu não posso parar. Tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir o que eu preciso falar com elas. E nós temos que ir à luta. Chegou, Deus nos deu esse dia, então vamos viver esse dia na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Porque a nossa vontade é ficar deitado. Eu moro numa região aqui de Vitória, Espírito Santo, uma região rodeada de praia. Se eu pego o norte, se eu pego o sul, todo lugar tem praia. É uma região bem movimentada de praia. E hoje eu pensei, poxa vida, eu poderia estar andando na areia da praia. Hoje está um dia bonito, não está aquele dia de muito sol e também não está aquele dia de calor intenso, porque se você for na praia num dia muito quente, é ruim. Hoje está o dia assim propício para andar na praia, para fazer caminhada na praia. Falei, não. Hoje é um sábado, tem muita gente trabalhando. Vamos trabalhar também para o Senhor. Primeiramente, a Bíblia fala, primeiro buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que aprender a ouvir, né, o que Deus nos falou. É necessário, irmãos, a gente conhecer a palavra para que a gente possa vir a exercitar essa palavra, a obedecer essa palavra. Porque se você não tem um conhecimento espiritual, um conhecimento bíblico, quando eu falo espiritual, eu estou falando bíblico, eu não estou falando conhecimento de pessoas que falam para você, mas eu estou falando de um conhecimento que o Espírito Santo fala com você. Deus fala com você. Então na Bíblia está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas serão acrescentadas. Talvez você fale assim, mas um dia a mais, um dia a menos, não tem nada a ver. Será que não tem? Hoje é um dia, hoje é um novo dia. A Bíblia diz que a gente não deve preocupar com o dia da manhã. Hoje é um novo dia. Hoje eu tenho que viver esse dia. Eu ainda não vivi esse dia, eu vivi o dia de ontem. Então, se eu chegar na presença de Deus logo cedo, orando, meditando, ouvindo a Deus, pedindo, né, proteção para que esse dia seja um dia abençoado, tanto para mim quanto para minha família, para minha rua, para o meu bairro, para minha cidade, para o meu país, eu estou me protegendo de todo mal durante esse dia que está apenas iniciando. Então é necessário estar diante de Deus, deixando a preguiça de lado. E nisso eu me recordo
quando Jesus, ele estava naquele momento tão crítico dele, né? Era o momento da crucificação, onde ele sabia que ele ia ser crucificado, e ele foi junto, né? Pediu a companhia dos discípulos dele para ir com ele no monte orar, para acalmar ele, deixar o espírito dele mais calmo, porque mesmo ele tendo todo aquele poder, conhecimento, tudo, mas nós não podemos deixar de lembrar que ele era um ser humano, ele também tinha os nossos sentimentos. E ele pediu, né, para os discípulos dele: vamos comigo orar. Aí os discípulos foram, mas eles não conseguiram ficar sem dormir. Um sono muito pesado bateu em cima deles. E Jesus falou para eles: poxa vida, vocês não conseguem ficar comigo um minuto? Vocês têm que ficar dormindo? Talvez era de madrugada, né? Porque antes do amanhecer, talvez Deus falou: eu vou orar, porque o dia já está surgindo, o mal já está chegando para mim. Eu vou orar para Deus, para o meu Pai, pelo menos, né? Me dá força, me dá vida para passar por esse momento difícil que eu vou ter que passar. Nós não sabemos os nossos momentos difíceis daqui para frente, né? Hoje o dia só está começando. Não sabemos o que vai acontecer. Você não conhece o seu minuto, os 5 minutos daqui para frente você não conhece. Nada você conhece. Você tem uma previsão. Pode acontecer alguma coisa. Às vezes você sai para o trabalho, vai, nem despede da esposa, nem despede dos filhos, eles estão todos dormindo. Você sai, vai para o trabalho e acontece alguma coisa no meio do caminho. Então nós temos que nos entregar nossas vidas, a vida de quem fica, de quem vai, tudo na presença de Deus, para que aquele dia seja um dia abençoado, que Deus livre de todo mal, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E temos que, né, os nossos inimigos são muitos e nós temos que pedir proteção logo cedo para que os anjos venham estar ao nosso redor nos ajudando. Então, por essa razão, eu falei: não, eu vou fazer a vontade de Deus. Deixei minha preguiça de lado, deixei minha praia de lado, vamos fazer primeiro a vontade de Deus. E aqui estamos, irmãos, para continuarmos nossa leitura, e eu tenho certeza que você será muito abençoado através dessa leitura que nós iremos fazer agora. Venha comigo. Estou lendo agora, que vamos ler, Levítico 14. Pegue sua Bíblia. Acompanhe comigo, para depois você não falar: essa irmã fala asneira, essa irmã fica inventando coisa, tá bom? Pega sua Bíblia junto comigo. Vamos lá então. E o Senhor falou a Moisés dizendo: esta é a lei do leproso no dia de sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá para fora do acampamento e o examinará, e se ele vir a que a infecção do leproso tiver sarado, então o sacerdote ordenará tomar para o que vai se purificar 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmim e isopo. E o sacerdote ordenará que se imole uma das aves num vaso de argilas sobre águas correntes. Ele tomará a ave viva, também o pau de cedro, e o estofo vermelho e o isopo, que mergulhará juntamente com a ave viva no sangue da ave imolada sobre as águas correntes. Era tudo um ritual. Às vezes a gente vê que o diabo ele imita muito Deus. Todo o ritual que Deus, né, ele fazia, ele pediu, exigiu que fizesse, o diabo ele também imitou. Só que o diabo imitou para fazer o mal, não para se purificar. O diabo pegou tudo que não, eu quero que faça também isso, eu também. Tudo que o diabo faz é imitação de Deus. Por isso que a Bíblia fala que não existe nada novo aqui na terra. Não existe nada novo. Tudo que existe aqui na terra já existiu ou já existe em outro lugar, em outro mundo.
Então, isso aqui não é uma coisa que é novo para Deus. Se Deus ordenou para que o homem fizesse esse tipo de ritual, é porque este ritual era um ritual sagrado. Era para que aquela... Olha para você ver. Então, só um momento. O cafezinho não pode faltar. Então, deixa eu tentar explicar para vocês. Esse ritual aqui é todo que você vê que é um ritual que leva sangue, né? Que Deus cobra sangue. Todo ritual de Deus para perdão do pecado, ele tinha sangue, né? Tinha derramamento de sangue. Aí você fala, por quê? A questão desse tipo de ritual hoje, por que nós não fazemos mais esse tipo de ritual? É bem simples. Porque Jesus ele veio para fazer todo, para acabar com todo esse ritual. Então era necessário. Por que é necessário a gente ter conhecimento dessa palavra? Porque Jesus ele veio. Agora, nós estamos na mão de quem? Você não está na mão de um cordeiro, você não está na mão de uma cabra, você não está na mão de uma vaca, você não está na mão de uma rolinha, você não está na mão de nada disso. Deus acabou com esse tipo de sacrifício. Porque Deus viu que o diabo estava imitando e as pessoas estavam confundindo. Não tinha noção de conhecimento da importância desses rituais. As pessoas estavam pecando, ia lá, fazia um ritual e era perdoado. Ela não estava mais, ela foi fazendo esse tipo de rituais tão assim frequente que as pessoas pecavam, hoje ia lá, né? É a mesma coisa, a pessoa batiza, né? Batiza nas águas. A pessoa batiza nas águas, ela acha, porque ela batizou na água, ela acha que ela agora é um ser da luz, é um protegido de Deus, né? Aí eu batizei, agora eu sou um protegido de Deus. Aí ela continua naqueles mesmos erros. Ela batizou, mas ela não mergulhou, ela não aprendeu a nadar. Ela ficou na praia, morreu na praia. Porque ela não nadou. Porque a água, no sentido figurativo, ela o quê? Ela limpa. Então, quando você batiza nas águas, a água, ela é simbólica, ela é para você, para limpar o seu eu. Você está falando assim, agora eu vou ser uma nova criatura. Eu vou nascer de novo, eu vou obedecer. Você vai fazer um compromisso, uma aliança com Deus. O batismo nada mais é do que uma aliança firme com Deus. Aí a pessoa vai, batiza, amanhã ela está fazendo as mesmas coisas ou pior. Ela acha que está sendo protegida porque ela batizou. Aí eu já sou protegida porque eu já batizei. O pastor falou que quem é batizado será salvo. Não é assim. Se você não teve, se você quebrou a aliança que você fez na hora do batismo com Deus, porque o pastor pergunta para você, você promete cumprir a palavra de Deus, andar no ensinamento de Deus? Ele conversa com você antes de você entrar nas águas, de você batizar. Ele chega para você e fala, você está fazendo um concerto com Deus, um compromisso com Deus. Você promete obedecer essa palavra, transmitir essa palavra, ser fiel aos ensinamentos de Deus? O batismo deveria ser algo tão sagrado, mas as pessoas consideram o batismo tão banal que ele perdeu a essência. O batismo perdeu a essência dele por muitas pessoas. Porque quando você batiza, você
faz um compromisso com Deus, um compromisso sério, um compromisso de andar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus, de abandonar o mundo. E você não fez. Aí você tem compromisso com Deus? Deus tem um compromisso com você? Não, Deus não tem compromisso com você. Porque aquele momento que você falou ali, foi tudo de boca. Você não tem, não foi do espírito seu, não foi de coração. Aí acontece que as coisas ruins acontecem com você. Aí você quer cobrar Deus de exigir algo de Deus. Por que Deus não me protegeu? Puxa vida, o seu compromisso com Deus foi banal. Você não lutou, você não. Então, por isso, quando uma pessoa resolve se batizar, por isso que Jesus Cristo, ele batizou já adulto, ele não batizou criança. Porque ele tinha que fazer essa aliança com Deus. Não que ele precisava, que ele já tinha feito aliança com Deus. Mas ele fez porque Jesus, ele veio aqui na Terra para que a gente seguisse o caminho dele. É como se ele falasse assim para nós, assim, ele veio para isso, somente para isso. Ele veio e falou, olha, é assim, 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 assim que vocês têm que fazer. Vocês nascem, os pais, quando geram uma criança, ele apresenta para Deus aquela criança, vai ensinando os caminhos, aquela criança, os caminhos de Deus na igreja, vai ensinando a obedecer, vai com vara, irmão. Com vara, quando eu digo, é persistência. Os pais têm que ter persistência com os filhos, ensinar os filhos conforme o mandamento de Deus. A Bíblia diz que a gente deve ensinar o filho para quando ele crescer, ele não desviar do caminho de Deus. Foi ontem, no Facebook, uma irmã pedindo orientação. Ela nem estava pedindo, ela não estava pedindo oração, ela estava pedindo orientação. O que alguém podia dar um conselho para ela? Porque ela tinha um menino de 9 anos que o menino não respeitava ela. Ela disse que o menino era um demônio dentro de casa. Agora, uma criança de 9 anos, o pai ou a mãe não ter poder sobre aquela criança, de colocar aquela criança no eixo, vamos dizer assim. Imagina uma criança de 9 anos, agora imagina a criança quando crescer mais um pouquinho. Aí quem é a culpa? É do governo. É assim que as pessoas falam. Mas Deus, em nenhum momento, Jesus, quando andou aqui na Terra, Deus, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra dos profetas, nenhum deles colocou a culpa em Deus. Mas sempre falando, Deus sempre falando, orientando os pais. Você tem que cuidar dos seus filhos. Ensina teus filhos no caminho que devem andar. Você vai andando na praia, vai andando no caminho. Deus ainda fala desse jeito. Deus é tão assim, ele é tão bondoso, irmãos, que ele explica direitinho. Fala com seus filhos na hora de deitar, na hora de que você estiver comendo, na hora que você está andando com ele. Ensina o teu filho no caminho certo. Porque quando ele crescer, ele não vem te dar dor de cabeça. É isso. Hoje em dia, as pessoas não têm responsabilidade com criança. Tudo por ganância material. O pai e a mãe têm que trabalhar. Porque se o pai e a mãe não trabalhar, não tem dinheiro dentro de casa. Por quê? Por causa de ganância. Eu lembro que minha mãe trabalhou, a gente morava numa casa bem de tábua. Tinha gretas na porta, na minha casa, que era de tábua, e as tábuas meu pai não colocou muito juntinho, então ficava greta. Ali entrava todo tipo de esses animaizinhos, né, como barata, escorpião, entrava, aranha. Mas Deus guardava, nós nunca fomos
mordido por escorpião, por barata, por essas coisas, não. Deus nos guardava, Deus livrava. E meu pai só que trabalhava. Meu pai não ganhava bem, era sempre um salário mínimo que meu pai ganhava. E minha mãe tinha 4 filhos. E a gente nunca passou fome. Nunca passamos fome. Nós nunca nos passamos fome. Minha mãe criou 4 filhos, assim. Meu pai ficava muito ausente, porque ele trabalhava como motorista de ônibus. Ele vinha em casa só um pouquinho, só para trazer o dinheirinho, e ficava só uma meia hora, 1 hora, e no outro dia já estava ficando a estrada de novo. Ele vivia mais na estrada do que em casa. Mas a minha mãe, ela levava a gente na igreja. Ela ensinou a gente. A gente morava longe da igreja. Então, irmão, não é desculpa. Tem gente que mora do lado da igreja, mas não leva o filho para a igreja. Nós morávamos distante da igreja. Para você ter uma ideia, a gente morava, eu creio que eram quase uns 10 quilômetros ou 5 quilômetros, não sei. Era longe. Eu lembro que era longe da igreja. E a gente, às vezes, íamos na escola dominical e ia no culto à noite. Era longe, a gente andava a pé, não tínhamos veículos. E não tinha ônibus que passava lá, ônibus circular, onde a gente morava. Era um local muito difícil. Então, hoje não. Hoje tem igreja para todo canto, toda esquina tem uma igreja. Aonde eu morava não existia tanta igreja. A igreja que tinha era longe, muito longe mesmo. Era a única igreja que tinha próxima. Não tinha igreja perto. E minha mãe levava a gente. Ela sempre levou a gente na igreja. Tanto que os 4 filhos dela, os 4 filhos da minha mãe, todos serviram a Deus, todos estão servindo a Deus. Eu tenho uma irmã que ela é casada com um pastor. Hoje os filhos dela também estão tudo dentro da igreja. Eu tenho um irmão também, ele foi consagrado a presbítero. Também é da igreja também. Os filhos dele também, tudo na igreja. Então, irmãos, quando eu falo, as pessoas hoje, elas têm preguiça de ir para a igreja. Os próprios pais têm preguiça de ir para a igreja. Agora, o que eu falo para você? Aí depois, amanhã, o seu filho vai sair, vai para o mundo. Por isso que nós vemos aí, muitos filhos de evangélicos perdidos nesse mundo. Não tem a Deus. Não anda na presença de Deus. E pior que estão sofrendo, tanto aí quanto quem sofre, tanto o filho quanto os pais. Aí vem netos, vem bisneto, vem aquela geração, né? Toda geração neném, que não trabalha e nem estuda. Que eles falam, né? Geração neném. Não trabalha, não estuda e fica tudo lá numa casa, dentro de uma casa. Aí ali cria filho ali dentro da casa da mãe, não sai de dentro da casa da mãe. Aí vai criando aquela família grande dentro de uma casa, vai criando confusão, gerando atritos. É o que está acontecendo. Hoje na sociedade está acontecendo isso. Então nós temos que andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer, né? Obedecer essas leis. E quando nós lemos aqui, que nesse capítulo aqui que fala, né, do sacrifício que tinha que fazer, voltando agora para esse lugar, Deus nos levou para outro lugar, mas vamos voltar para cá. Esse sacrifício que eles faziam aqui, quem fez esse sacrifício, quem faz esse sacrifício hoje, quem fez esse sacrifício é Jesus Cristo. Então, nós temos que, por isso que muita gente fala assim, nós vivemos o tempo da graça. Mas as pessoas não entendem o que é graça. A graça que fala na Bíblia, que quando Paulo falou, que nós vivemos hoje no tempo da graça, é nesse sentido. Você não precisa mais ficar fazendo sacrifício para que seu pecado seja perdoado. Então, aí você vai falar assim, então eu não tenho pecado, eu não preciso de fazer sacrifício, então eu não tenho pecado, Deus já me perdoou todos os meus pecados. Nananina não. Nananina não. Não pense nisso. Não pense nisso.
Para com esse pensamento mesquinho, esse pensamento de gente trouxa, de gente boba, de gente imbecil. Isso é pensamento de gente imbecil, gente tola. Não pense nisso. Você tem pecado, e muito pecado. Porque o pecado gera morte, o pecado gera doença, o pecado gera um monte de destruição, um monte de desgraça. Você tem pecado. Se você não tivesse pecado, você vivia uma vida de luz. Você estava no paraíso. Deus já tinha levado isso, já tinha arrebatado esse mundo quando Jesus veio aqui na terra e morreu lá na cruz, né? Porque qual é a lógica? Se Jesus ele veio para perdoar os pecados da humanidade, então ali naquele momento, quando ele morreu na cruz, era para ver o arrebatamento. Porque ele estava ali para perdoar todos os pecados. Não é a lógica, não é essa? A lógica é essa. Se Jesus veio para perdoar pecado, ok. Então ele perdoou todos os pecados da humanidade. Então agora Deus era para ter arrebatado todo o povo que estava ali daquela época. Porque o sacrifício maior Jesus fez. Mas não foi assim. A ideia não era essa. A ideia de Deus não é essa. Tanto que nós estamos aqui na terra. Então, o que significou aquela morte de Jesus na cruz? Sim, aquela morte simbolizou o sacrifício, o único sacrifício que a humanidade fez. Aquilo lá foi o fim de todo o sacrifício, de derramamento de sangue. Acabou. Jesus fez só um sacrifício de derramamento de sangue para toda a humanidade. Não é só para aquele povo que vivia antigamente, não. Ele fez aquele sacrifício de sangue para perdoar todos os pecados de toda a humanidade. Mas veja bem, em uma condição. Agora, para você fazer esse sacrifício que a Bíblia está pedindo aqui, o sacrifício é você ficar na presença de Deus. Andar nos caminhos de Jesus, nos passos de Jesus. Agora você não tem mais aquele perdãozinho que aquele povo antigamente tinha. Agora não, agora acabou. Agora a coisa piorou. Eu acho que piorou muito. Sinceramente. Se você parar para pensar, hoje ficou muito mais difícil para nós sermos perdoados. Porque antigamente você chegava lá, pegava aquela rolinha, o que é? Aqui tá falando o quê? Era para pegar, olha só. Nesse caso aqui do leproso, a pessoa leprosa, para ser limpo. Para ser limpo, por que ela tinha que ser limpa? Porque ela tinha que pagar pelos pecados que ela cometeu. Além dela ter sofrido a doença, ela tinha ainda que fazer, olha só, como que eu falo para vocês que era muito mais difícil. Além dela pagou o pecado dela com a doença, ela ainda tinha que fazer um sacrifício. Depois que restaurasse a doença dela, ela deveria fazer um sacrifício. Ela deveria vir apresentar diante do sacerdote uma oferta de sacrifício para a purificação dela. Ela poderia estar limpa, o sacerdote poderia chegar para ela e falar assim, não, agora você está limpa, mas você, para perdoar o seu pecado, você tem que fazer esse sacrifício diante de Deus. Aí ela tinha que pegar, olha só, e o sacerdote ordenará tomar para o que vai se purificar 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmim e isopo. Ela tinha que levar esse material diante do sacerdote para que ele viesse, para que os pecados dela fossem eliminados da terra e ela continuasse a viver. Hoje, para você alcançar o perdão do seu pecado diante de Deus, você tem que cumprir, obedecer os mandamentos de Deus, que é de Jesus Cristo. Você tem que andar na presença dele. Você tem que fazer jejum, você tem que orar, você tem que ter a misericórdia de Jesus, você tem que alcançar, você tem que fazer de
tudo, tá ouvindo? Você tem que fazer de tudo para você alcançar esse perdão de Deus. Você tem que fazer de tudo, andar na linha. Nem para a esquerda, nem para a direita, na linha. A Bíblia fala que a gente não deve olhar nem para a esquerda, nem para a direita, na linha. Uau! Você acha que ficou mais fácil? Você acha que ficou mais fácil? Para as pessoas que já obedecem a Deus, que andam no caminho de Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, é fácil. É muito fácil, porque a própria Bíblia fala: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas para as pessoas que andam desobedecendo a palavra de Deus, como eu comentei no batismo, a pessoa vai lá e batiza e no outro dia as coisas, ela não se conserta, ela não tem aquele poder de frear o pecado dela nela mesma. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, eu fiz um conserto com Deus. Você tem que chegar para Jesus e fazer um conserto. Você ficou doente, você foi curado. Ok, eu fiquei doente por causa do meu pecado, mas Deus me curou. Então você vai diante de Deus e apresenta uma oferta. A oferta que você vai apresentar é a sua fidelidade para com Ele. Você faz uma oferta. Hoje essas ofertas continuam, irmão, elas não foram abolidas, não. Mas só que você tem que fazer essa oferta diante de Deus, em nome de Jesus. Aí você apresenta a sua oferta. Olha, irmão, essa oferta aqui é uma oferta de arrependimento, é uma oferta de perdão, que eu estou pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, porque eu fiquei enfermo, mas Jesus me curou e Ele perdoou meus pecados. Essa oferta é uma oferta de agradecimento, é uma oferta para me alcançar a misericórdia de Deus. Essa oferta pode vir em forma de quê? Em forma de dinheiro. Pode vir em forma de dinheiro no sentido que você, onde você congrega, você pega um valor bem significativo, não é um valor risório, não, irmão. É um valor significativo. Pega uma oferta e fala: Senhor, eu vou dar essa oferta lá na igreja, mas você também tem que saber, para você dar essa oferta lá na igreja onde você congrega, você tem que saber o que o pastor está fazendo com essa oferta. Tem uma pessoa tem muita gente que fala assim: eu dou oferta dízimo na igreja, mas eu não quero nem saber, o pastor vai ter que prestar conta com Deus. Você também vai prestar conta com Deus, porque você está sabendo o que o pastor está fazendo com a sua oferta. O pastor está ajudando, ele está usando essa oferta para fazer conforme os ensinamentos de Deus. Por isso que eu falo para você, é necessário você ler a Bíblia. O que o seu pastor está fazendo com a oferta da igreja? O que o seu pastor está fazendo? O que você vê o seu pastor fazendo? Você vê o seu pastor andando, pregando a palavra? Você vê o seu pastor olhando para as viúvas, olhando para os órfãos? Você vê o seu pastor olhando para as pessoas que estão necessitadas? Você vê o seu pastor olhando para os desempregados, brigando, como fala, brigando não, lutando em favor de alguém que está desempregado? Você vê o seu pastor lutando com pessoas que estão doentes? Você vê isso na sua igreja? Se você vê isso na sua igreja, fala: não, meu pastor, ele é um pastor compromissado com a palavra de Deus. Então, você leva essa oferta, entrega para ele. Agora, se você não vê o seu pastor trabalhando, você vê o seu pastor só em casa, porque tem pastor que só vai na igreja dia de domingo, porque durante a semana toda ele como fala, delega, né, as obrigações para os irmãos da igreja. E ele fica em casa, tranquilão lá. Aí ele só vai para a igreja só no domingo. E às vezes no domingo, e depois que o culto já começa, depois que já cantou 1 ou 2 hinos, aí que ele aparece lá dentro da igreja. Todo bonitão, todo com cara empinada, com meu pastor, agora o pastor. E o povo todo, né, celebrando aquele pastor como se aquele pastor fosse um Deus. Mas aquele pastor está longe de ser um Deus.
Ali ele tá mais com cara de demônio. Que ele chegou lá só pra, como ave de rapina, né? Pra pegar o dízimo e as ofertas. E depois, ó, ele se manda pra casa dele. Então, a culpa também é sua. Você tem que ver o que o seu pastor está fazendo. O pastor não gosta de mim, não. Nem o pastor gosta de mim. Mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu tô pregando a palavra. A palavra é essa. É dura? É dura. Eu não tô nem aí. Você gosta ou não gosta, pastor? Ou você obedece a palavra de Deus, ou você, pastorzinho, vai pro inferno. Tem pastor que está administrando cultos, igrejas, né? Ele está lá no palco, lá administrando, mas ele está em adultério, ele fica batendo na esposa, ele é ignorante com os filhos dele, ele é ignorante com a esposa dele, ele é ignorante até com os irmãos da igreja. E tem gente ainda que acha que pastor é Deus. Tolinho, acorda. Você também é culpado do seu pastor ser assim, porque você está dando asa para ele voar. E você, Deus vai cobrar isso de você também. Não pensa que você é inocente, não, porque você está vendo. E a Bíblia fala, se você junta com as pessoas para fazer o mal, você também está igual ela. Igual ela. Se você está junto com mas a igreja toda, irmão, ela faz desse jeito, eu não sei fazer, não. Irmão, Deus quer soldados, Deus quer soldados guerreiros, Deus não quer gente covarde, não. Se você não é guerreira, você não é filha de Deus. Se você não é guerreiro, você não é filho de Deus. Você está ouvindo? Deus quer gente guerreiros na obra dele. Não adianta você ficar, mas o pastor, ele isso. Para! Pastor é um ser humano. Para! Cobra do seu pastor, cobra dele. Vê lá, você vê as irmãzinhas lá na igreja, lá as viúvas lá, ele está ajudando essas viúvas. Ele já foi na casa das viúvas para perguntar, ajudar elas. Irmão, a senhora é aposentada? Não, irmão, eu não sou aposentada, eu dependo da ajuda dos irmãos aqui. Irmãos, por que a senhora ainda não é aposentada? Procura uma aposentadoria para essa irmã. Nós temos aqui no nosso país, nós temos o LOAS. O LOAS é para quem nunca trabalhou de empregado e que envelheceu e não trabalha, não tem renda, não tem recurso financeiro com nada. Esse LOAS é para isso, para essas pessoas que nunca pagou o INSS e nunca trabalhou fora. Nosso governo tem. E tem pessoas, e tem irmãos da igreja que sabem que existe esse tipo de gente. Se você não quer, se você, pastor, não quer que sua igreja essas irmãs ficam dependendo do dinheiro da igreja, então consegue com elas, leva elas, nós temos o CRAS é onde resolve esse problema. Contrata um advogado para essa irmã, para conseguir esse tipo de benefício para ela. Mas o que você está fazendo, pastor? Você não está fazendo nada, você está lavando sua mão, você está dormindo dentro de casa, toma vergonha na cara. Larga disso. Seja homem. Seja homem guerreiro de Deus, faça a tua parte, que você está ganhando para isso. A igreja te paga para isso. Deixa de palhaçada. É revoltante, irmãos, é revoltante ver esse tipo de coisa dentro da igreja e as pessoas simples sofrendo. É revoltante, desculpa, é revoltante. Não dá, não tem como aguentar essas coisas, não. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Se você está gostando, tudo bem. Se você não está gostando, desliga aí, que vai embora. Saia desse canal. Pode se desinscrever desse canal, porque é assim que funciona. É assim que funciona, ou você é ou você não é. Ou você está dentro desse caminho que vai para o céu, ou você sai dele. Não fica usando esse caminho para fazer a sua vontade, não, viu? E se você quiser sair desse canal, pode sair, vai embora. Que aqui é só para quem quer andar na presença de Deus, ser obediente diante de Deus. E se você, irmãozinho, que não é pastor, que não é nada, e está revoltado comigo também, pode ir embora.
Ou você fica aqui para aprender, mas é para aprender, mas para redimir também. Não adianta nada você ouvir a verdade e você não redimir. E você lá fora amanhã ou hoje fazer a mesma coisa. Porque você está fazendo o que o pastor está fazendo, você está fazendo mesmo. O mesmo pecado que o pastor vai levar. Não pensa assim, eu entrego o meu dízimo para ele, o problema é dele. Não. A Bíblia fala que aquele que junta com o outro para fazer a maldade, o pecado é o mesmo. Até na nossa justiça aqui. Se você faz conluio com um bandido para matar alguém, aquele bandido vai ser preso, você também vai ser. A justiça dos homens, ela cobra isso. Agora imagina a justiça de Deus. Então, vem aqui. Depois que a pessoa levar ao sacerdote todas essas ofertas para o sacrifício, aqui no versículo 7, e aspergirá 7 vezes sobre quem vai ser purificado da lepra, então ele o declarará limpo e deixará voar a ave viva sobre o campo. O que deve ser purificado lavará suas vestes, raspará todo o seu pelo e se lavará com água, e ele será limpo. E depois ele entrará no acampamento, mas permanecerá fora de sua tenda durante 7 dias. Tá vendo? Olha a purificação, olha o ritual de purificação que a pessoa precisa fazer. Tá vendo? Não era só simplesmente pegar e levar aquela oferta lá para o sacerdote, que o sacerdote ia fazer aquela purificação diante dele e falar, vai embora agora, você tá limpo. Porque hoje em dia, né? Você leva lá a sua oferta lá na igreja lá, o pastor ora por você, fala, agora pode ir embora, você está perdoado. Aí você vai, amanhã você comete o mesmo pecado, aí eu estou perdoado. Irmãos, tolo é quem não conhece a palavra de Deus e não anda fazendo a vontade de Deus. Era tão grave para perdoar pecado, era tão difícil. A pessoa, além de ter dado todo aquele sacrifício que ela tinha que fazer, o sacerdote ia purificar ela, limpar ela, lavar ela com água. Ela tinha que raspar todo o pelo dela. Ela tinha que ficar... Olha como que ela... Eu fico assim, imaginando assim, mas Deus é muito justo. Então, o cara pecou e Deus ia mostrar para toda a sociedade que aquele cara pecou. Eu acho que às vezes eu penso comigo, deveria ter voltado nessa lei aí, ó. O carinha pecou lá, já começou, aí ele volta todo raspado, todo cabeça. Ai, irmão, mas deveria ser, né? Aí todo mundo ia apontar o dedo para ele, aquele lá foi um pecador, olha o que ele fez lá. Eu imagino. Irmãos, isso é santificação. A gente ri e tudo, mas com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Você está brincando com Deus, irmãos. Para com isso. Para com isso. Com Deus não se brinca. É algo sério. Aqui a gente vê a serenidade desses rituais. Agora imagina com Deus, com Jesus Cristo aqui, para você chegar na presença dele, para ele te perdoar um pecado. Ele vai ver. Ele vai te testar. Tem gente que fala que Deus não testa ninguém, não prova ninguém, né? Deus prova, claro que ele vai provar. Você acha que ele não vai provar? Você já vai chegar lá hoje e vai falar assim, Senhor, me perdoa meus pecados. Aí Deus falou, seus pecados estão perdoados. Aí você chega todo, Deus me perdoou meu pecado, Deus perdoou meu pecado. Aí você vai e peca de novo. Eu sou contra, sabe? Eu sou contra certos tipos de profecia que as pessoas falam por aí. Eu sou contra. A gente tem que ter muito cuidado. Porque o homem é muito falho, é muito traidor. Muito traidor. E as pessoas se enganam muito com esse tipo de... Esse tipo de que as pessoas ficam lisonjeando você, quando as pessoas ficam agradando muito você.
Tome cuidado. Aí fala, no 7º dia raspará todo o seu pelo, de sua cabeça, de sua barba, dos seus supercílios, raspará todos os seus pelos, e lavará as suas vestes, e banhará seu corpo com água, e será limpo. Você tem que raspar tudo. Ó, você raspou quando você foi fazer o ritual. Aí cresceu. Aí depois que você fez o ritual todo, cresceu, né? Cresceu todo o seu pelo de novo. Com 7 dias vai crescendo, né? Só que no 7º dia também, no último dia, do 7º dia, você tinha que voltar a raspar tudo. Aí, ó, e no 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de alimentos amassados com azeite, juntamente com um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que vai se purificar diante do Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, oferecerá como expiação da culpa, juntamente com o log de azeite, e se moverá por oferta de movimento diante do Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta de expiação do pecado, tá vendo? Do pecado. Gente, eu tô lendo aqui em Levítico 14, versículo 13. Do pecado e o holocausto no lugar santo, porque tanto a oferta de expiação do pecado como a oferta de expiação da culpa pertence ao sacerdote e é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta da expiação da culpa e colocará na ponta da orelha direita daquele que vai ser purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log do azeite e derramará na palma de sua mão esquerda. E o sacerdote mergulhará o dedo direito do azeite que está na sua mão esquerda e aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote colocará um pouco sobre a ponta da orelha direita do que vai se purificar, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, sobre o sangue da culpa, da expiação da culpa. E o restante do azeite que está em sua mão, ele colocará sobre a cabeça que vai se purificar, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação pelo que vai se purificar por causa de sua imundície. Por causa da sua imundície. E depois imolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele estará limpo. Vocês observam todo esse ritual? Um ritual bem complexo. Não é um ritual simples de fazer. Ele não chegava lá e só fazia uma coisinha, pronto. Era um ritual bem complexo que ele fazia. Bem complicado. Você tinha que ficar dias. Você vê que nós lemos lá, a pessoa que ficava leproso, ele ia lá diante do sacerdote, o sacerdote iria olhar a condição dele, realmente está leproso, ia voltar para casa, ia ficar num lugar isolado por 7 dias, aí depois ele ia voltar na presença do sacerdote de novo, e o sacerdote ia verificar se realmente tinha sarado ou não. Se não tinha sarado, ele voltava para ficar sozinho no lugar, ele não ficava junto com a comunidade, com a família, ele ficava isolado, num lugar isolado. Existia lugar isolado para esse tipo de doença, ele ficava lá isolado. Depois de 7 dias, ele seria de novo apresentado para o sacerdote iria ver se a lepra dele tinha sido curada ou não. Se não tivesse sido curada, ele voltava de novo. Isso é todo o ritual. Depois que o sacerdote falava assim, você está limpo, aí dava mais 3 dias para que realmente estava limpo ou não, para ter confirmação da limpeza dele, da purificação. Aí depois ele voltava de novo para o sacerdote ver. Se o sacerdote falasse assim, tá limpo, você tá limpo, agora você já pode fazer. Aí que ele iria providenciar essa oferta que o sacerdote ia pedir para ele.
Mas isso tudo, ele estava separado, ele ainda estava como imundo. A família que tinha que ir lá providenciar tudo isso para ele. Aí ele teria que, de novo, apresentar no sacerdote, quando o sacerdote falasse, não, agora eu posso fazer sua oferta, agora eu posso receber, você está limpo. Mas para que ele ficasse limpo, ele tinha que raspar todo o pelo do corpo dele. Aí ele ia, raspava todo o corpo, todo o pelo do corpo, apresentava o sacerdote. Aí o sacerdote ia fazer um holocausto, um sacrifício. Depois desse sacrifício, ele ia voltar de novo, o sacerdote ia falar para ele, agora você fica mais 7 dias em purificação. Depois que ele já tinha feito tudo. Depois dessa purificação, desses 7 dias, ele voltava de novo ao sacerdote. Aí o sacerdote ia acabar com aquele, ia declarar diante de toda a sociedade que o perdão dele estava, que ele estava perdoado e que ele era limpo e que ele já podia estar no meio da sociedade. Tá vendo? Ele tinha que fazer um outro ritual. Por último, ele tinha que fazer esse outro ritual. Agora eu pergunto para você. Ele fazia todo esse tipo de ritual para ser perdoado do pecado que ele cometeu e que ele pagou. Além dele ter pago, olha, irmãos, olha só o que eu estou falando com vocês. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. Além dele fazer todo esse ritual, ele também pagava com a doença dele. Ele não era só para chegar lá e falar assim, perdoar e ele já ia ser curado daquela doença, não. Vinha a doença sobre ele. Ele pagava também com a doença. Ele sofria com aquela doença também. Agora você acha que você vai diante de Jesus Cristo e fala para perdoar o pecado e está tudo bem? Não é assim, não. Você tem que mostrar para ele um arrependimento. Você tem que mostrar para ele, você tem que jejumar, você tem que orar, você tem que fazer uma aliança com ele. Para chegar e falar para ele, agora, Pai, eu estou fazendo todo o ritual que o Senhor ordenou para os filhos de Moisés, para Moisés passar para nós, eu estou fazendo. Você faz esse ritual hoje, em vez de você fazer essas ofertas, essas oferendas, esse ritual é um ritual, continua esse ritual. Tanto que Jesus mesmo ele falou, eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Então todo esse ritual de purificação, você tem que fazer diante de Deus, só que de uma forma, de uma outra forma, mudou só a fórmula. A fórmula hoje é você andar na presença de Deus, é mostrar para Deus a sua sinceridade. Você está entendendo? Não é mostrar para a sociedade, para o mundo. Se você está agindo, fazendo alguma coisa errada, você muda, para de fazer aquilo. Você tem que alcançar a misericórdia de Deus. Aí no momento que você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus observa que você realmente está andando na presença dele, ele vai te perdoar. Tem gente, irmão, que é tão ruim, mas é tão ruim, que você chega na casa dele, pede um copo com água, ele fala que não tem. Quantos bar que existe por aí? Restaurante, não estou falando nem só bar, não, restaurante, comércio. Tem comércio que você, lojas, né? Eu cansei de acontecer isso. E você é cliente da loja, você chega lá na loja e pede um copo com água, eles falam assim, não tem água aqui a gente traz água, eles não dão um copo com água, e a Bíblia fala, se alguém pedir um copo com água, você terá uma multidão, se você oferecer um copo com água, você terá uma multidão de pecados perdoados. Você pede para utilizar um banheiro de uma loja, você é cliente, você está comprando. Eles estão vendo que você está gastando naquela loja. Mas você pede para usar o banheiro e eles não deixam. Eles não deixam. A ruindade que esse povo tem. Eles não deixam você utilizar banheiro. Eles não te dão um copo com água. Tem uns comércios que já tem, né? Banheiro lá para os coisas. Esses comércios são prósperos. A gente vê esses comércios próximos. Mas entra num comércio que não te dá essa oportunidade de você utilizar banheiro. É uma miséria. Nem é bom, dá vontade de chegar na loja e perguntar, vocês me arrumam um copo com água? Ou vocês deixam eu utilizar o banheiro? Vocês falam assim, não temos, não podemos. Então você não compra naquela loja. Mesmo que aquela loja tenha produto bom, barato, você não compra.
Porque é ruindade, é demônio. Agora a pessoa não tem essa lógica, não tem esse pensamento. Vem aqui, vamos continuar. E se for pobre, se sua mão não alcançar tanto, então tome um cordeiro para expiação da culpa, como oferta de movimento para fazer expiação por ele, e 1/10 da efa de flor de farinha amassada com azeite, como oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, de acordo com sua situação permitir. Um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, tá vendo? Se você for uma pessoa pobre, mesmo aqui, de toda forma, você tinha que fazer um ritual. Você tinha que procurar esses objetos para fazer esse ritual. Não importava se você é pobre ou se você era rico. Deus, ele deu condições para aquele povo. Olha, vocês podem sim fazer, todo mundo pode. E rolinha, pombinho, é uma coisa de graça que Deus dá. Era só você ir lá pegar e levar no sacerdote, que tinha, né, eram animais dos animais, eles não têm donos. E ele os trará ao sacerdote no 8º dia. Talvez nessa época aqui, né, talvez tinha, por causa desse ritual que eles tinham, né, talvez, eu não sei, mas deve que tinha dinheiro, eles cobravam muito, talvez não tinha pombinha solta, era tudo presa, né, para fazer esses rituais, com certeza, com certeza. E ele os trará ao sacerdote no 8º dia pela sua purificação, à porta da tenda da congregação diante do Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e se moverá como oferta de movimento diante do Senhor. E ele imolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da expiação da culpa e o colocará na ponta da orelha direita do que vai se purificar, e no dedo polegar de sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Deixa eu falar só um pouquinho aqui. Você observa que tinha que haver derramamento de sangue. O que isso mostra para nós hoje, na atualidade? Jesus, ele derramou sangue pelos nossos pecados. Então, é como se ele falasse assim, esse daqui é a rolinha. Digamos assim, um exemplo. Esse copo é a rolinha. Então, quando eu fazia algum pecado que eu tinha lá que fazer expiação de pecado, eu pegava essa rolinha e levava lá para o sacerdote. Hoje, vamos mostrar aqui. Hoje, essa rolinha é Deus. Deus, ele derramou, Jesus, ele derramou o sangue por nós. Então, esse cordeiro, ele já foi imolado. Nós já demos, Deus já deu Jesus Cristo como cordeiro. Então nós temos que pagar esse cordeiro. Como se a gente tivesse que pagar, comprar esse cordeiro. Você está entendendo? Vamos dizer assim, num modo figurativo, irmãos. Por favor, não me interprete mal. Vamos dizer num modo figurativo. Eu tenho, então, que pagar por esse sacrifício que eu vou fazer. Esse é um sacrifício, eu vou ter que pagar por ele. Só que você paga em forma de quê? Em ajudando o próximo. Fazendo bem. Se a Bíblia diz que se você der um copo de água com a outra pessoa, você está encobrindo multidões de pecado. Eu vou saindo por aí, ó. Quem quer água? Quem quer água? Meus pecados ficam todos perdoados. Mas é assim. Se uma pessoa vem te pedir um copo com água e você nega, pra que você negou, cara? Pra quê? Você fez a maior burrada da sua vida. Uma burrada. Dá água de graça. Você tá entendendo? A gente tem que compreender os mistérios de Deus. Deus quer assim, então vamos fazer assim, vamos perdoar. Não é você chegar no pastor me perdoa meus pecados. O pastor fala assim, tá abençoado, irmão, tá perdoado. Vai embora, vai em paz. Não, irmão, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer algo para que Deus veja que você realmente fez para merecer aquele perdão. E o sacerdote, eu estou no 26 agora, continue aqui. E o sacerdote derramará o azeite na palma da mão esquerda. E o sacerdote aspergirá com o dedo direito com o azeite que está na mão esquerda 7 vezes diante do Senhor.
E o sacerdote colocará o azeite que está em sua mão, na ponta da orelha direita, que vai se purificar, e no dedo polegar de sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, sobre o lugar do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão, o sacerdote colocará sobre a cabeça, que vai se purificar, para fazer expiação por ele diante do Senhor. E oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, de acordo como sua situação permitir. De acordo com sua situação, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, juntamente com uma oferta de alimentos, e o sacerdote fará a expiação do que vai se purificar diante do Senhor. Esta é a lei que tem a infecção da lepra, e que sua situação não alcança durante sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando entrardes na terra de Canaã, só um minutinho aí, irmãos, que eu estou esperando algo aqui, aí eu estou olhando se já chegou, mas vamos continuar aqui. E quando entrares na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a infecção da lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, então, olha só, presta atenção nesse versículo. Quando entrares na terra de Canaã, e eu vos dou em possessão, e eu puser a infecção da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele a quem a casa pertence deve vir e dizer ao sacerdote o seguinte: em minha casa apareceu algo como infecção de lepra. E o sacerdote ordenará que esvaziam a casa, antes de o sacerdote vir para observar a infecção, para não se tornar imundo tudo o que está na casa, e depois o sacerdote entrará para observar a casa. E ele observará a infecção. Se ele vir que está nas paredes da casa em depressões esverdeados ou avermelhados, e estas parecem mais profundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote voltará no 7º dia e observará. Se ele vir que a infecção tiver se espalhado nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que se arranque as pedras em que a infecção estiver, e que devam ser lançadas fora da cidade num lugar imundo. E a casa deve ser raspada por dentro ao redor, e o pó do que se raspou será jogado fora da cidade em lugar imundo. E se tomarão pedras e se recolocarão no lugar das outras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se a infecção aparecer e se espalhar na casa depois de se arrancarem as pedras raspadas, a casa é rebocada de novo. E o sacerdote entrará e ele verificará. E se a infecção se espalhou na casa, a lepra destruidora na casa é imunda. E se destrua a casa, suas pedras, suas madeiras, toda a argamassa da casa, e tudo será levado para fora da cidade, para um lugar imundo. Aquele que entrar na casa durante o tempo em que estiver fechada, este será imundo até a tarde. Aquele que dormiu nessa casa, este lave suas vestes, e quem comeu nesta casa, este lave suas vestes. E se o sacerdote entrar e vir que a infecção não se espalhou na casa, depois que rebocaram a casa, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a infecção está curada. Então se purificará. Então, para purificar a casa, ele tome 2 aves, pau de cetro, carmim e isopo. E molará uma das aves num vaso de argila sobre águas correntes. E ele toma o pau de cetro, o isopo, o carmim e a ave viva, e os mergulhará no sangue de ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. E aspergirá a casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave viva, com o pau de cetro, com o isopo e com o carmim.
e deixará a ave viva voar para fora da cidade, para o campo, e fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda espécie de infecção de lepra e de sarna, da lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando se deve declarar alguma coisa imunda e quando se deve declarar. Esta é a lei acerca da lepra. Este é o capítulo 14 de Levítico que nós lemos. Então a gente observa que para tudo existe uma purificação diante de Deus. Nós já falamos sobre isso. Aqui são as leis que Deus passou para que a humanidade viesse a seguir. Hoje, na nossa atualidade, isso aqui era para eles fazerem isso. Mas Jesus não tinha vindo nessa época. Então eles tinham que fazer esse ritual. Era um ritual de derramamento de sangue. Você pode ver que todo ritual onde referia a pecado, havia uma doença e teria, para a pessoa conseguir aquele perdão, ele teria que fazer um derramamento de sangue. E quando Jesus veio aqui na terra, ele fez esse derramamento de sangue. Então acabou para nós esse ritual. Mas acabou no ritual assim, no seguinte termo: acabou esse ritual de levar oferendas, de fazer esse ritual de animais. Mas não acabou de você chegar para Deus, pedir perdão, dar sua oferta, seu dízimo. Isso não acabou. Isso é nosso dever para alcançar a misericórdia de Deus. Eu termino aqui este vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas Deus falou conosco. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Que eu estou mostrando para você, através dessas leituras bíblicas, quem é o nosso Deus, o quanto nós devemos reverenciá-lo. Não devemos chamar Deus de você, não devemos tratar Deus como se fosse um ser obrigado a nos trazer coisas boas, obrigado, né? Tem gente que trata Deus como se Deus fosse obrigado a fazer de tudo para ele. Nós vivemos pelas misericórdias de Deus. Estamos aqui na terra pela misericórdia de Deus. Então nós dependemos tudo dele. Você vê que se ele tirar o ar, nós já era. A primeira coisa que Deus quiser acabar com a humanidade é tirar o ar que você respira. Acabou o ar, você já era. Você não é nada. Então nós temos que ter reverência diante desse ser tão grande, tão poderoso. E fica aí mais um vídeo que Deus nos ensina a andar na presença dele. Termino por aqui. Desejo uma boa fim de semana para vocês. Que Deus continue revelando coisas grandes, né, para nós. Porque quando eu falo isso, irmãos, eu estou aprendendo junto com vocês. Não pensa que eu não aprendo, não. Eu aprendo, talvez eu aprendo muito mais. Porque Deus está me usando para falar isso com vocês. Quando antes de entrar na presença aqui, antes de começar a fazer o vídeo, eu falo com Deus. Deus me usa. Às vezes muitas palavras aqui não vêm de mim mesmo. Tudo isso aqui vem de Deus. Talvez palavras duras, mas Deus está falando. O Espírito que habita em mim, ele é assim, ele é guerreiro. O Espírito que está comigo, está transmitindo essa mensagem para vocês, ele é guerreiro. E se o Espírito não revelar para mim essas coisas, para me falar para vocês, se Deus ordenou para ele vir falar comigo, Deus vai cobrar dele. E ele vai ser também um devedor diante de Deus. Então ninguém quer ser devedor diante de Deus. Então ele já passa para mim logo. Ele já passa, ele me usa. Ele está usando o meu corpo e eu transmito para vocês. É só isso.
Aqui não tem nenhuma palavra que eu falei que veio de mim mesmo. Quem me conhece sabe. Então, que Deus esteja com todos vocês e que o Espírito da Verdade sempre está nos orientando a andar no caminho certo, fazer a vontade dele. E é isso que eu desejo para todos. Um bom final de semana e se inscreva no canal. Se você não gostou desse vídeo, se você não gosta desse tipo de pregação, e se você já se inscreveu nesse canal, pode se desinscrever. Mas eu acho bom você continuar, porque Deus está te moldando. O diabo, ele vai ficar furioso com você, ele vai deixar você tão irritado que não vai permitir que você ouve, porque a verdade, ela soa como uma flecha, né? Deus vai lá no coração das pessoas e às vezes a pessoa não está tão preparada para receber essa flechada. Aí a pessoa fica revoltada. Teve um vídeo aqui que Deus me usou a fazer. Muitas pessoas ficaram tão revoltadas, vieram falar comigo através do WhatsApp. Irmãos, quando você se sentir revoltada, um conselho que eu te dou, quando você sentir, porque o que eu estou falando aqui é puramente inspirado pelo Espírito Santo. Quando você se sentir revoltada, conversa com Deus. Fala para Deus mostrar a verdade então para você. Se você acha que tudo que eu estou falando aqui é uma mentira, conversa com Deus. Fala, Senhor, me mostra a verdade. Mas antes de você conversar com Deus, se purifica primeiro. Porque senão você pode ser enganado pelo demônio. O demônio pode encher a sua cabeça, falar que isso tudo aqui é mentira. Então, para que evitar isso? Evitar esse tipo de coisa, de pensamento, que pode vir surgir sobre você? Você fale com Deus, faça um jejum. Fala para Deus revelar as coisas, verdades para você. É assim que a gente aprende. É obedecendo a palavra de Deus, é buscando, né, o aprendizado, buscando e elevando a santidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir, em nome de Jesus.